Queridos irmãos e irmãs, que a paz de Cristo esteja presente na tua casa, na sua família e, é claro, em especial no teu coração. O tema que nós somos convidados a refletir desta vez é o 385, Pais, Filhos e Limites. E ele já traz no seu texto de início, né? Como libertar a minha família. Libertar a minha família do quê? E é claro que nós estamos nos referindo à conjuntura que nós nos encontramos nos dias de hoje, uma conjuntura de violência, de medo, de terror, uma conjuntura de drogas que arrasta muitos dos nossos jovens, sem falar também na questão do suicídio, né? Então, para quem é pai e mãe, com certeza passa essas preocupações na cabeça. Como livrar a minha família, meus filhos, aquelas pessoas que eu amo disso tudo? Não é porque nós vamos à missa, somos católicos, né? Ou que a gente tem a nossa crença, quer dizer que nós estamos isentos de passar por isso, de jeito nenhum. Mas a forma como nos encontramos diante disso tudo, nós vemos isso tudo, é o que é o diferencial e que ajuda muito, né? Acreditar nesse Deus, ter uma fé, isso move e isso muda muita coisa. Acredito também que antes de adentrarmos nessa questão de limites da própria educação, cada pessoa em si, ela precisa ter consciência de quem sou eu, de onde que eu vim, quais são as minhas perturbações, o que que passa na minha cabeça, né? Na minha cachola aí. Então eu tenho que saber como que eu funciono o mínimo possível para poder me relacionar com uma outra pessoa e depois ainda ter a responsabilidade de educar uma outra vida que está ali, que não sabe de nada, é praticamente uma lousa ali, sem escrever, uma tábula rasa, né? Então, antes de ter essas responsabilidades, eu acredito que se faz muito importante saber como que eu funciono. Aquela questão que a gente tem na igreja, claro, que coloca muito bem colocada, o se tornar uma só carne, uma só alma, e as pessoas confundem muito isso. Como eu já falei em outros momentos, não é bater tudo no liquidificador e sair uma coisa só. Tem que ser respeitado o eu, o tu e o nós, né? Esses três elementos em um matrimônio, em um casamento, em uma família, se faz vigente, se faz muito importante e a gente percebe que ele não é respeitado. Quando se fala essa questão de se tornar uma só carne, um se sobressai e o outro se torna ali o submisso. E desse jeito não dá certo, né? Então, antes de adentrar num casamento, ou mesmo depois que adentrou, é importante eu saber de quem eu sou, de onde que eu vim, quais foram as minhas primeiras percepções de amor que eu tive, a forma que eu comecei a enxergar a vida com os meus cuidadores, seja pai ou mãe. Ah, mas eu não tive pai, não tive mãe, mas teve alguém que cuidou, teve alguém que direcionou. Então, a percepção que eu tive lá na minha infância, bem no início, né, é o que vai me tornar adulto depois. É a partir de lá, da minha experiência de amor, de ver o mundo, de passar por rejeições ou não, é ali que vai me projetar para o futuro. É a partir dali que também, inconscientemente falando, que eu vou escolher o meu parceiro, a minha parceira, a pessoa que vai estar comigo. Então é muito importante eu saber, eu ter essa maturidade emocional minha. E saber também que cada um de nós trazemos problemas emocionais específicos, né? Ninguém adentra em uma relação, ninguém é perfeito e está livre de qualquer problema emocional. De repente, uma carência, sei lá, alguma questão minha que quando eu adentro no relacionamento é importante eu saber que eu tenho aquilo. E quando eu me caso com uma outra pessoa, a gente vai muito com a ilusão de que a pessoa ela vai sanar aquele problema meu, ela vai me fazer uma pessoa feliz, ela vai
ela tem a responsabilidade de me fazer feliz, de fazer esquecer os meus problemas. E não é desta forma, né? Aí vem as frustrações, as decepções, que a gente casa querendo que a pessoa me faça feliz. Ninguém tem obrigação de me fazer feliz e é responsável pela minha felicidade. Acredito também que é muito injusto, né? Eu colocar a minha felicidade sobre a obrigação do outro. E quando no casamento acontece isso, aí vem as tormentas, o sofrimento, aquelas características maravilhosas que eu via no outro se tornam um verdadeiro tormento. Então é necessário essa maturidade mínima possível para que eu adentre num relacionamento. Saber que a partir da vivência que eu tive com os meus pais de vida, de amor, é o que eu vou projetar muitas vezes na escolha da pessoa que vai estar comigo, né? E principalmente também da forma que eu vou ver essa vida. Então não se esqueça que é muito importante num relacionamento saber que tenho esse eu que tenho problemas, que tenho dificuldades, e o casamento não é algo para resolver os meus problemas, para sanar os meus problemas. É claro que ali dentro, quando o casal está unido, tendo essas compreensões um com o outro, conversando, tendo o diálogo devido, eles vão se santificando, vão se ajudando, vão se aprimorando, né? Mas é muito importante, o primeiro passo para um bom relacionamento, para essa educação dos filhos, é saber desse eu. Um eu que ele traz, como eu falei, alguns problemas emocionais específicos de cada um, ou pela falta de amor do pai, ou pela falta de amor da mãe. E quando eu vou no outro, eu acho que o outro tem que saciar aquilo que eu não tive quando era criança, aquilo que me faltou na minha relação com pai e mãe. Então, desvincular esse pai e mãe da minha vida, a partir daí eu tenho um relacionamento sadio com a outra pessoa, se faz necessário. Primeiro, segundo ponto, saber do tu, do outro, né? A outra pessoa, ela não é subordinada minha, ela não é brinquedo meu, ela não é responsável, como eu falei, para me fazer feliz. Então tem que ter muito essa distinção de que o tu, que o outro, a outra pessoa que está comigo, ela não é submissa a mim, ela não está debaixo do meu pé, ela não está ali para me servir. A gente percebe alguns relacionamentos, muitos, né? A mulher trabalha fora, chega em casa, tem que dar conta da casa, dar conta das crianças. Não é por aí. A pessoa ela tem que andar com você de ombro a ombro e não com essa desigualdade. Da mesma forma que a mulher cansa quando chega em casa e está cansado, o homem também está. E por que não os dois não têm que ter a mesma responsabilidade de cuidar dos afazeres da casa, de cuidar da criação, da educação dos filhos? Não é responsabilidade só de um. Às vezes o homem acha que casamento é sexo e é manter a questão financeira, e não é só isso. E a mulher às vezes acha também que o casamento é trabalho, é cuidar da casa, é cuidar, também não é só isso, né? E não ter sexo, né? Então assim, é todo um conjunto ali que é preciso ser muito bem casado, respeitado, a compreensão desse eu, a compreensão do outro, e quando nós estamos vendo, estamos falando aí de nós. Então, se tornar um só corpo, se tornar uma só alma, ele passa essencialmente por esses três elementos: o eu, o tu e o nós, e não anulação de um e do outro. E sabendo das carências aí de cada um, eu sabendo da minha, me colocando para o outro de forma clara, o outro vai me ajudar também a superar as minhas próprias dificuldades. E em cima disso, em torno disso, né, entra a questão dos filhos, a educação desses filhos. Os filhos, eles tomam a vida assim como lhes é dada. A partir da influência do pai e da mãe, a criança ela vai tomar aquilo para ela. É interessante na questão clínica, né, que eu atendo aí como psicólogo também, a gente percebe o quanto que tem mãe ou pai que estragam os seus filhos. Às vezes, a criança dorme com o pai e com a mãe até os adolescência, 15 ou forma adulta. São coisas prejudiciais, né? Então, às vezes, aquilo que o marido não me dá,
o carinho, o aconchego, a compreensão, eu quero catar para o filho, catar no filho para mim, como se fosse extensão do meu relacionamento com meu parceiro. E não é. Os filhos tem tudo um limite nisso aí. Pai e mãe é uma coisa, filho é outra. E às vezes as minhas carências eu quero suprir nos meus filhos. E aí acontece as problemáticas também. Então a gente tem que se perceber nesse processo o quanto que as minhas carências mal resolvidas no meu relacionamento, mal resolvidas já como eu falei anteriormente a partir de mim mesmo, o quanto vai me atrapalhar na educação desses filhos. A falta de amor que eu tive com os meus pais, que me tornou uma pessoa mais rude, mais grosseira, que eu não sei dar um abraço, não sei ser mais afetivo, eu não vou ser com a esposa, não vou ser também com os meus filhos. Então não é simplesmente, quando a gente fala da educação dos filhos, não simplesmente, vou lá e educo, tem que fazer isso e aquilo. Não, mas tem toda uma problemática, uma carga aí que vem a partir desse eu. Um eu que passa por esse nós que vai administrar depois a educação desses próprios filhos, né? Então a gente percebe que muitas questões hoje, né, a falta de limite, as carências, as inseguranças, de onde que vem? Pai e mãe, desse desajuste ali emocional entre essa família, entre os dois, que a criança acaba pegando para si. Enquanto ela também não se desvincular desse pai e dessa mãe, e começar a encarar a vida a partir de si mesma, que é o que deve acontecer com cada um de nós, a tendência é ir de mal a pior. Não que a influência do pai e da mãe seja ruim, não é ruim, nós temos a influência. Mas quando você aperta o passarinho demais, você acaba matando, né? Então tem que tomar consciência das minhas carências, das minhas deficiências, que eu não tenho que jogar nas mãos dos outros. Ou é do marido, ou é da esposa, ou consequentemente aí dos filhos. E é claro que uma vez estando cuidando desses filhos, não é obrigação da esposa, não é obrigação do marido, é obrigação dos dois, do nós. O que nós vamos fazer? A ideia da grandiosidade do pai e da mãe e o filho está ali assim abaixo mesmo, isso é uma coisa que não tem como tirar. Não tem como inverter os papéis. Os filhos são mais importantes, o pai e a mãe estão aqui embaixo. Não. Quem é que doou a vida? É o pai e a mãe. Então vai ter sempre, querendo ou não, essa hierarquia que é positiva. Que aí passa o respeito, que aí passa o carinho, o cuidado. E não o filho vai bater no pai, vai bater na mãe. Tem que fazer as minhas exigências, atender as minhas carências, de jeito nenhum. Então, esse papel também de quem está doando a vida e passar para os filhos é importante. Só que quando eu me perco com o meu eu, a gente acaba perdendo o restante das coisas todas, né? Então, é possível, é preciso passar por esse mínimo aí de maturidade emocional para se relacionar e depois também estar educando os filhos. E a gente percebe, né? Essa questão de filhos, quantos hoje já estão grandinhos e estão dentro de casa? Por um pai ou uma mãe que mima demais, que coloca nele a sua extensão, as suas carências. Filho tem que ser colocado aí para o mundo, né? Eu sei que dói, mas não é nosso. E a gente toma posse daquilo que não é nosso. E aí acaba matando. Muitos filhos vivem dentro de casa como mendigo, mendigo de afeto, mendigo de a carência, vivem de migalhas dos pais. E esse não é o caminho. Então, o cuidado que a gente tem que ter, as decisões têm que ser tomadas enquanto nós, nessa educação dos filhos, não enquanto a mãe que tem que dar conta disso, quanto o pai que tem que dar conta disso. Então, a nossa cabeça precisa aprimorar, ter consciência, né? A gente tem que ter consciência que nós vivemos, somos influenciados por um mundo patriarcal, na qual o homem é colocado como uma certa superioridade, a mulher é abaixo. De jeito nenhum, como eu já falei em outros, de repente, vídeos, né? Mas eu sempre digo, o caminhar de marido e mulher é ombro a ombro, lado a lado, e não acima e não abaixo, mas um eu, o tu e o nós, que se constitui para a formação aí dessa família.
É um tema assim bem extenso que tem que ter, às vezes, é claro, mais cuidado, mais tempo, mas que vocês possam refletir um pouco aí nessa linha do eu, do tu e do nós. Para que eu possa adentrar no relacionamento, a minha cabecinha, ela tem que estar tranquila, né? A outra pessoa não tem responsabilidade sobre a minha felicidade. Primeiramente sou eu. Então eu sou o autor aí da minha vida, claro, nas mãos de Deus, né? Mas em primeiro lugar, esse eu tenho que amar, eu tenho que respeitar. Porque como que eu posso dar ao outro aquilo que eu não tenho? Como que eu posso dar uma educação para um filho que eu não tenho, né? Então vamos refletir um pouco nessa linha do eu, do tu e do nós. Uma família que decide junto, que é unida e que sabe também ter hierarquia. Pai e mãe sempre vai estar acima, porque são os doadores da vida e não abaixo. Quando se inverte os papéis, aí a porcaria, para não falar outras coisas, tá feita, né? Então que a gente saiba se colocar diante dessas coisas. Que Deus abençoe a vocês hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.